Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Oremos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Olá, irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta de oração, trazendo temas, para a gente tratar sob a luz da ótica da palavra do nosso Senhor Jesus. E hoje vamos falar um pouquinho de como sonhar em tempos de dificuldade. É inegável, que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, um momento em que as pessoas simplesmente foram meio que pegas de surpresa com uma pandemia, e que trouxe muitas transformações em como a gente está lidando com as outras pessoas, a nossa vida domiciliar, a nossa vida no trabalho, enfim, os mais diversos aspectos. Estamos longe da igreja, estamos longe dos irmãos, mas também aprendemos a aproveitar por meio dos canais eletrônicos, e nos reinventar de, por exemplo, manter esse contato e manter viva a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como fazer planos, como sonhar em meio a essas dificuldades que vivemos? Com certeza você que está me vendo teve que abdicar de algumas coisas, de alguns planos, de algumas viagens, de alguns sonhos, de alguns trabalhos, de alguns momentos novos que iria viver, de coisas que planejou há muito tempo e que teve que adiar ou até anular.
seja pelos mais diversos problemas, né? Então a gente meio que está aprendendo que nada é duradouro, né? A gente tinha uma certa sensação de segurança e agora com essa pandemia a gente está vendo que tudo está tão frágil, né? Mas nós somos frágeis de carne, né? Biologicamente, e essa pandemia veio para nos mostrar isso. Então, como ter planos, como sonhar nesse contexto? É isso que eu quero fazer uma reflexão com todos vocês nessa quarta de oração de hoje. Mas antes da gente entrar nos nossos versículos bíblicos, eu queria só relembrar o significado do sonho no dicionário, né? O dicionário diz que é ato ou efeito de sonhar. Sonhar é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Mas a gente sabe que os sonhos vão além das nossas noites de sono, né? O ser humano tem a capacidade de sonhar acordado, de sonhar nos seus mais diversos aspectos, né, da nossa vida. E a gente também sabe que biblicamente a Bíblia nos diz que nossos pensamentos, em muitas vezes, são enganosos, né? E às vezes vem um pensamento no momento desse de a gente não sonhar. E por outro lado, vem um pensamento também para a gente sonhar mais coisas que não são de Deus. São planos nossos, da nossa carne, mas que não são de Deus. Então, a gente tem que buscar na palavra de Deus que temos que continuar planejando, sonhando, porque isso é bíblico. Mas sonhando, planejando da forma correta. Nesse slide, o sonho na Bíblia mostra que sonhar está previsto, sim, na Bíblia. Em Jeremias 29:11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, está bem claro na palavra do Senhor, na nossa Bíblia, no nosso guia da vida, que sonhar faz bem para a gente, né? Que Deus prevê sonho, tanto que nos criou com essa capacidade de sonhar. Mas, por outro lado, nós devemos saber que temos que sonhar, mas sonhar junto com o Senhor. Porque o Senhor conhece os planos que tem pra gente e conhece aquilo que a gente suporta até onde a gente pode ir. Certo? E o que nos tira, ou o que pode nos tirar a vontade de sonhar no contexto atual? Para algumas pessoas, não, eu estou vivendo um momento de pandemia, mas estou bem e tudo, não está me tirando muitos planos. Mas incertezas a gente fica nesse momento. E outras pessoas são muito abaladas, ficam temerosas com o futuro e deixam de sonhar. É evidente que esse momento de pandemia é um fator preponderante para que nós tenhamos medo do futuro, né? A gente já acorda, às vezes, vendo se a gente está com algum sintoma, né? Assim, porque a gente sabe do potencial dessa doença, dos planos que ela está terminando, dos planos aqui na Terra que ela está terminando, das pessoas desempregadas, né? Dos conflitos que esse contexto está trazendo. Muitas vezes as consequências do medo dessa doença e do contexto
sociológico que a gente vive, do contexto da sociedade que a gente vive, torna a doença ainda mais letal. Porque a humanidade, em meio a essa pandemia, passa por muitos outros males. Então a pandemia pode tirar a gente essa vontade de sonhar nesse contexto. Depressão e medo. A pandemia causa depressão, causa medo. Quantas pessoas precisando de especialistas, psicólogos, psiquiatras, precisando da palavra de Deus para poder controlar a ansiedade, controlar o medo, que são sentimentos inerentes a gente sente, mas que a gente tem que entregar esse contexto que a gente vive a Deus, confiar a Deus para que a gente passe de uma forma com mais força por esses sentimentos. As dificuldades econômicas, né, os nossos sonhos que muitos têm e que dependem de quantias, de recursos financeiros. As dificuldades econômicas nos tiram também a vontade de sonhar. O desemprego trazido por essas dificuldades econômicas, quantas pessoas perderam os empregos que pareciam certos, pareciam eternos. Aqueles que não perderam emprego tiveram diminuição do seu salário, não sabem como vai ser daqui a 1 mês, 2 meses. Perderam a própria capacidade de sonhar por dias melhores dentro do emprego, uma promoção. A solidão, senhores, a solidão, senhoras, né, irmãos, irmãs, é muito difícil, muita gente está vivendo sozinho, né? A gente está sem ver pessoas queridas, porque a gente está se precavendo e precavendo essas pessoas, né? Estamos com dificuldade de locomoção, de viagens. A solidão é um dos males, né, do século, e a gente também sofre muito com isso nesse período de pandemia. E claro, é um dos fatores que tiram essa nossa vontade de sonhar. E também a pouca fé. Sem fé, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, nós perdemos o relacionamento com o nosso Senhor. Perdemos o relacionamento com aquele que é capaz de transformar as nossas vidas, que é capaz de nos sustentar. E por isso, temos que ter muito cuidado com a pouca fé e não deixar que esse fator se instale em nosso cotidiano, em nossas vidas. Mas sim, ainda tenho sonhos, diminuir os sonhos, temos que ter esses sonhos, esse planejamento. E aqueles sonhos que ainda temos que dividi-los, temos que ter cuidado para a gente não dividir esses sonhos em sonhos sem Deus e sonhos com Deus. Porque o nosso coração, a gente sabe, vou repetir isso aqui, ele é enganoso. As nossas vontades, a nossa carne, a nossa pele, ela nos trai. E aqui fiz uma divisão do que seria o sonho sem Deus. Botei alguns tópicos, mas são bem mais tópicos do que isso, é só para ilustrar. Um sonho sem Deus é baseado em nossas vontades e planos, puramente por isso, contaminados pela nossa carne. É aquele sonho em que a gente não faz uma revisão se ele está dentro ou não dos preceitos divinos, dos preceitos do nosso Senhor.
E aí esses sonhos podem ir de encontro à palavra e aos planos de Deus para a gente. As consequências disso podem virar pesadelo, com danos impensáveis para nós. Quantas vezes a gente deu uma de super-homem, né? De Mulher Maravilha, e tentamos fazer coisas que da nossa cabeça a gente acharia que iriam dar certo e essas coisas não deram certo, que a gente não submeteu esses nossos planos, esses nossos sonhos e não esperou o tempo de Deus. Por isso, a gente tem que fazer uma revisão e pensar sempre que os nossos sonhos devam ser sonhos sonhados junto com o nosso Senhor. E o sonho com Deus, a gente tem que entender que ele deve ser de acordo com o que a Bíblia nos diz, dos preceitos da Bíblia. Depois que a gente ter esse relacionamento com Deus, fazer essa revisão dos nossos sonhos, se ele é bíblico ou não é bíblico, se ele tem consistência, a gente tem que esperar o tempo de Deus para a realização desse sonho. Não há ninguém que nos conheça tanto como Deus, como nosso Senhor. Ele sabe tudo da gente. Então, ao mesmo tempo que ele sabe tudo da gente, ele sabe o que podemos suportar, o que podemos dar conta, o tempo necessário para que a gente possa ter um sonho de qualidade. É como se a gente fosse numa loja de brinquedo, levasse uma criança e a criança fascinada olhasse ali uma bicicleta de 12 anos, uma bicicleta grande para adolescente, mas ela tem apenas 5. E ela pedisse encarecidamente para você: compra essa bicicleta para mim, ela é tão bonita, ela é grande, eu vou me sentir no alto, vou me sentir bem, vou ostentar, vou estar acima dos meus coleguinhas. Mas a gente sabe o limite dessa criança, a gente sabe que aquilo não é para ela naquele momento. A gente sabe que as consequências de deixar uma criança de 5 anos porventura tentar andar numa bicicleta de uma idade maior, o que pode ocorrer. Então as consequências dos nossos sonhos com o Senhor, mesmo que eles não deem certo, nos farão prosperar mesmo assim. Mesmo que a nossa intenção não seja atingida, pois tudo que vem de Deus é bom e agradável. Viram a diferença? Viram a diferença do que é sonhar sem Deus e do que é sonhar com Deus? Não é que tudo que a gente vai pedir a Deus e achar que a gente está sonhando com Deus vai se realizar. Mas a gente colocando nos nossos planos para exame dele e descansar nele, fazer a nossa parte, mas descansar nele, deixar ele falar conosco, nós vamos ter sonhos de melhor qualidade. Irmãos, na Bíblia, a Bíblia é recheada de homens que sonharam e por isso mesmo obtiveram ajuda do nosso Senhor. Eu vou falar aqui rapidamente de alguns nomes, não tenho tempo para dedicar mais profundamente sobre a história desses homens, mas vou só pincelar para a gente entender um pouco do que eles sonharam, das consequências desse sonho e do resultado desses sonhos. Foram homens que sonharam com Deus.
Abraão sonhava em ser pai de multidões. Abraão não tinha grandes dons, mas ele sonhava em influenciar pessoas. José sonhava em ser um grande governador na sua terra, em fazer coisas incríveis, em modificar realidades. Moisés sonhava libertar um povo, o povo do Egito. Olha que responsabilidade, que sonho você libertar um povo. Josué sonhava em entrar na terra prometida. Quanto aquilo era difícil para ele naquela época. Neemias sonhava em reconstruir Jerusalém, as muralhas destruídas. E ele teve esse sonho, essa revelação. E Paulo sonhava em pregar para os gentios, para aquelas pessoas mais difíceis de se pregar na época. Que homens corajosos, né? Que sonhos. Mas temos oposição aos nossos sonhos. Mesmo a gente querendo fazer o bem, mesmo eles sendo bíblicos, mesmo a gente tendo orado, pedido a Deus, sempre vai ter alguém que vai querer diminuir seus sonhos, vai querer diminuir você, uma circunstância, uma pessoa, um problema. E Abraão, para ser pai de multidões, ele enfrentou várias guerras, teve problemas com o sobrinho. José, para ser governador, foi odiado, chegou a ser vendido, odiado. Moisés foi rejeitado, foi expulso. Josué foi desacreditado. Neemias foi criticado, zombado e escarnecido. E Paulo foi perseguido e apedrejado. Só consequências difíceis, né? Não é qualquer pessoa que suporta tamanhos problemas, tamanha rejeição, traições, guerras. Faz a relação com que a gente está vivendo hoje. Eles também viveram muitas oposições para os seus planos e para os seus sonhos. Mas o resultado, meus irmãos, aquilo que eles perseveraram, aquilo que eles acreditaram, aquilo que eles entregaram a Deus, eles conseguiram resultado nos seus sonhos com Deus. Talvez não da forma que imaginavam que seria aquela trajetória até o sonho. Não caiu do céu, não. Mas coisas aconteceram. Abraão teve o filho, José se tornou governador, Moisés libertou o povo do Egito, Josué introduziu o povo em Canaã, Neemias reconstruiu Jerusalém, uma dificuldade tremenda, mas conseguiu. E Paulo se tornou o maior missionário de todos os tempos, fazendo com que pessoas aceitassem o Senhor, fazendo viagens missionárias imensas, desgastantes, mas deixando um legado imenso que nós temos a chance de ver na Bíblia, o nosso manual. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, irmãos, vai completá-la. Temos que crer nisso, amém? Temos que crer nisso no nosso dia a dia. Seguirmos firmes, com fé, submetendo os nossos planos, os nossos sonhos ao nosso Senhor e seguindo com fé para a realização do que Ele quer para as nossas vidas.
E assim, irmãos, a gente pode ir edificando a vida por meio dos nossos sonhos. Com Deus, os sonhos sempre serão edificados, mesmo que para você, a princípio, não vale a pena ou seja difícil. Em algum momento, esses homens de Deus que sonharam, eles temeram, eles pensaram em desistir, mas o princípio de Deus é que a gente deva continuar. E Deus nunca vai dar um sonho que vá contra a sua palavra. Então a Bíblia deve guiar tudo o que você faz, o que eu faço, o que nós podemos fazer. E para encerrar, irmãos, com uma aplicação dessa reflexão que eu trouxe hoje aqui, ao sonhar, entregue seus planos a Deus, com fé. Revise se o seu plano está de acordo com os preceitos dos mandamentos do Senhor. Descanse no tempo e na forma como Deus trabalhará esse sonho em sua vida. Além disso, se você não tem certeza sobre um sonho, porque nós temos pensamentos múltiplos, pensamentos diversos, situações que a gente acha que vai ser ótimas, situações ótimas para a gente, para nossa vida, para nossa família, e que são ótimas aqui para nossa cabeça, mas a gente não tem a noção dos impactos disso. E se você não tem certeza de algum desses sonhos, converse com um cristão maduro, de preferência um líder, um pastor. Essa pessoa poderá te ajudar a entender se esse sonho é de Deus. Portanto, irmãos, em meio a tempos difíceis que nós vivemos, que temos uma ameaça biológica, mas vivemos também tempos difíceis por uma série de questões acessórias que vêm junto com esse vírus, que possamos continuar tendo a capacidade de sonhar, de planejar, de realizar, mas que nesse momento que venha a vontade da gente sonhar e planejar, que a gente também siga o caminho com Deus na hora de realizar, de batalhar por esses planos. Entregar a Ele com fé, que Ele fará o melhor para cada um de nós. Fiquem bem, tenham um bom resto de noite e que possamos crer a cada dia mais do nosso Senhor poderoso e Salvador. Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui por meio deste canal da Tua Igreja, da Tua agência aqui na Terra, Senhor. De estar refletindo na Tua Palavra sobre elementos da nossa vida, sobre planos, sonhos. O contexto que a gente vive, Senhor, é um contexto difícil, e que isso faz com que a nossa bateria às vezes fique baixa, que a nossa fé fique baixa, e que as nossas realizações também fiquem em momentos de stand-by, meio que paradas. Mas que a gente possa ter força, vigor para sonhar, planejar, realizar os Teus sonhos para a nossa vida, colocar as nossas vontades sobre o Teu altar, Senhor. E que Tu possa fazer a diferença na nossa vida, que a gente faça a diferença na vida de outras pessoas. Que possamos levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão desacreditados, que perderam a capacidade de sonhar. Que possamos estimular pessoas a viverem a vida que Tu queres para elas. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe. Abençoe a Igreja Batista do Farol, seus líderes, seus pastores, a todos que fazem parte dessa igreja. Abençoe o Teu povo, a Tua humanidade. E que os Teus sonhos sejam os nossos sonhos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa foi a reflexão que eu busquei trazer para vocês. E que consigamos sair desse momento para dias melhores,
sempre de mãos dadas com nosso Senhor. Certo? Um abraço a todos, até mais. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.